Olá a todos, bom dia. Venho aqui com mais um vídeo explicador e aqui vou tentar, embora seja muito difícil, fazer uma explicação mais breve possível sobre aquilo que se está a passar na Síria e as possíveis repercussões para os vários agentes envolvidos, com particular enfoque nas comunidades cristãs que vivem na Síria. Portanto, o que é que se passou nos últimos dias? Como sabem, a Síria está envolvida numa guerra civil há cerca de 14 anos, mas nos últimos 3 ou 4 anos, essa guerra civil tem estado essencialmente congelada. Portanto, os grupos rebeldes que ainda existiam foram empurrados, a maior parte, para uma pequena bolsa a norte de Alepo. Alepo está aqui, este mapa é bastante pequeno, mas uma pequena bolsa na fronteira com a Turquia, que se chama Idlib, e que com o apoio da Turquia mantinham-se ali e não era uma grande ameaça para o regime e, portanto, a vida foi evoluindo, foi avançando na Síria debaixo do regime de Bashar al-Assad, que no fundo era como se tivesse ganho a guerra, na prática era como se tivesse ganho a guerra porque a guerra estava congelada. Havia uma pequena exceção, que é a zona do nordeste da Síria, que entre o Iraque e a Turquia, que continuava dominada essencialmente por uma coligação chefiada por curdos, mas que envolvia também representantes de outras etnias, de outros grupos, incluindo cristãos. E, portanto, esse também era um fenómeno, foi um fenómeno que me interessou muito e que é muito interessante porque no fundo, era uma experiência em democracia e de uma democracia representativa num país que não tinha essa tradição e que o governo sírio permitia que continuasse enquanto havia ali inimigos em comum portanto, não ia chatear os curdos também não ameaçavam o regime, havia uma montante nos últimos anos, até porque foram esses curdos e os seus aliados cristãos e de outros países que conseguiram no fundo, vencer o Estado Islâmico no terreno e contavam e contam ainda, de certa forma, com o apoio de forças americanas e, portanto, era ali uma zona onde a Síria não ia ameaçar. Mas, entretanto, num ataque relâmpago surpresa, nos últimos dias, os grupos rebeldes saíram de Idlib e começaram a avançar. Começaram a avançar, tomaram umas aldeias, ninguém dava muito por aquilo, parecia que era eventualmente a Turquia a incentivar, a aproveitar para ganhar um bocadinho mais de terreno, aproveitar que a Rússia estava mais fraca por estar distraída com a Ucrânia. A Turquia tem ali um grande rival regional que é o Irão apoia o regime sírio e, portanto, havia ali. Parecia que estavam simplesmente a tentar ganhar mais algum terreno e os próprios rebeldes usavam essa linguagem, dizendo não, nós só estamos a tentar empurrar as forças do regime um bocadinho mais para longe para deixarem de bombardear com artilharia as zonas residenciais aqui. Pronto. E parecia que não ia passar daquilo. Mas a verdade é que a resistência do regime sírio caiu, dissolveu-se praticamente, sobretudo na zona de Alepo, e Alepo, que é a maior cidade da Síria e uma das mais importantes economicamente, mais até do que Damasco, acabou por cair nas mãos dos rebeldes. Pronto. Primeiro ponto, quem são estes rebeldes? Há aqui uma salada russa, talvez russa não seja o melhor termo, mas há aqui uma salada turca de grupos rebeldes envolvidos nisto. Há grupos que são a sucessão daquilo que seria a resistência à oposição democrática ao regime de Bashar al-Assad, mas que estão fortemente influenciados pela Turquia, atualmente, e são minoritários em relação aos grupos que são abertamente jihadistas. E, portanto, quando se fala nos rebeldes na Síria, não estamos a falar de lutadores pela democracia, estamos a falar de jihadistas, essencialmente. E os que não são, não deixam de ser muito, muito islamitas, mas ao mesmo tempo, se calhar, de um islamismo um bocadinho mais moderado ao estilo daquilo que é o regime de Erdogan na Turquia. Portanto, não estamos a falar aqui de forças seculares que querem dar direitos iguais a toda a gente. A vida para os poucos cristãos que viviam em Idlib e para outras minorias étnicas e religiosas foi um inferno nos últimos anos. E a perspectiva disso se repercutir agora noutras zonas da Síria, deixa-me pôr desta forma, é um desastre. Portanto, aquilo que aconteceu em Alepo, bem vistas as coisas, pelo menos da minha perspectiva, da perspectiva de quem se preocupa com a sobrevivência das minorias religiosas e étnicas naquela zona do país, e estamos a falar aqui de curdos,
de cristãos, de arménios e de outros grupos que lá vivem, os alauítas, que são o grupo religioso e étnico do regime da Síria, embora sejam minoritários. Isto é uma tragédia, não há aqui outro termo, não há como esconder isto, é uma tragédia. Portanto, o que nós temos neste momento, olhando agora especificamente para os cristãos, é um grupo de cerca de 25 mil pessoas que vivem em Alepo e que não sabem como é que vai ser o futuro. Não sabem se vão poder continuar a viver ali. Pronto. Isto focando-nos, por enquanto, só na ocupação de Alepo, porque ainda é possível que os rebeldes consigam avançar mais e ocupar mais zonas da Síria. Mas, para já, Alepo e essa zona. Neste momento, os cristãos, tanto a informação que nós vamos tendo é que os cristãos em Alepo estão bem, não estão a ser perseguidos, não estão a ser ameaçados. A linguagem retórica dos grupos rebeldes e em Alepo são especificamente os grupos jihadistas que estão, porque os grupos mais apoiados pela Turquia estão a empurrar mais, estão a ir mais para o lado do Nordeste em relação onde estão, para a zona onde estão os curdos. E, portanto, aí vai ser outra batalha e outra complicação para curdos e para cristãos que vivem nessa zona. Mas em Alepo, a retórica dos grupos tem sido para já muito apaziguadora. Muito de nós não estamos aqui para vos massar, não estamos aqui para perseguir ninguém. Para já. E graças a Deus que para já não há perseguição aos cristãos em Alepo. Agora, pode-se confiar que isso vai continuar a ser assim? Eu acredito que não. Não há nada que nos indique, no passado destes grupos, que eles vão respeitar a liberdade religiosa e o direito à vida e à liberdade das minorias religiosas, incluindo os cristãos, em Alepo. Nem em mais lado nenhum que consigam conquistar. Para já, parece que estão a tentar não criar nenhuma hostilidade também com o mundo exterior, não manchar a sua imagem, mas as perspectivas não são boas. E mais importante, se calhar, do que eu estar a dizer isto, é aquilo que pensam os cristãos que estão em Alepo. Os cristãos que estão em Alepo, neste momento, estão aliviados de não estarem a ser perseguidos, não estarem a ser fuzilados, mas eles não vão querer continuar a viver ali. E em 25 mil, se restar uma mão cheia, se isto continuar assim, eu penso que será uma sorte. Mas provavelmente vamos assistir aqui a uma fuga em massa dos cristãos. Dificilmente conseguirão fugir para Damasco, portanto, para zonas ocupadas pelo regime, mas é natural que tentem, pelo menos, chegar ao Líbano. É possível que tentem ir para o Iraque, mesmo para a Turquia também não é provável, porque, quer dizer, teriam que passar sempre por zonas ocupadas pelos grupos jihadistas. Há muitos cristãos do Médio Oriente que têm encontrado refúgio em Chipre nos últimos anos e depois de lá, eventualmente, para a Jordânia e outras zonas aqui mais desta zona aqui ao pé da Terra Santa, mas as perspectivas não são boas. E o que é que isto pode desencadear? Bom, se houver uma fuga em massa de cristãos, e não só da Síria para o Líbano, podemos assistir a uma maior desestabilização do Líbano. Isto não é uma questão de engrossar o número de cristãos no Líbano, não é isso, porque os cristãos da Síria e os cristãos do Líbano, no fundo, acabam por não se misturar muito. Quer dizer, já tivemos uma vaga de refugiados sírios que foram para o Líbano e a reação dos cristãos libaneses não foi de os receber de braços abertos, foi até de alguma desconfiança, até porque, historicamente, os libaneses têm uma grande desconfiança em relação à Síria e isso não se abate com a questão religiosa, quer dizer, não é por serem cristãos que os libaneses olham para eles com melhores olhos. Isto é uma pena, não estou a dizer isto, não estou a elogiar isto de forma alguma ou a desculpar, mas é a realidade no terreno. A desestabilização de toda esta zona aqui do Nordeste, portanto, do centro da Síria para cima, vai afetar inevitavelmente também os cristãos no Iraque, que estão, na maior parte, concentrados aqui nesta zona do Kurdistão iraquiano e de Mossul, e, portanto, a desestabilização desta área, o avanço da Turquia contra os curdos, que poderá também afetar o Kurdistão iraquiano, vai também levar a uma fuga dos cristãos do Iraque. Portanto, nós podemos assistir aqui a algo que pensávamos ter conseguido evitar nos últimos anos, com grande esforço, com muita diplomacia, ao desaparecimento efetivo e na prática de comunidades cristãs com 2000 anos, praticamente, aqui desta zona do Levante, desta zona do Médio Oriente.
Isso é o grande perigo. Quer dizer, e obviamente, se isto acontecer, os cristãos de todo o resto do Médio Oriente vão sentir isso e vão sentir menos seguros e vão querer menos ficar no Médio Oriente. Pronto. Isto são as perspectivas para os cristãos, não são boas, sendo que aquilo que poderia parecer uma solução agora, que seria uma contraofensiva do regime para conseguir reocupar, eventualmente, até Alepo, mesmo que não consiga ocupar o terreno todo, reocupar Alepo. Lutou-se muito por Alepo, e Alepo foi uma grande conquista do regime da Síria, e, portanto, perder é uma vergonha. A questão é que a Síria não consegue fazer isso sem o apoio da Rússia. A Rússia, neste momento, está preocupada com outras coisas, e a resposta, a estratégia da Rússia nesta ajuda é bombardear. É bombardear, 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 e pelo meio vão rebeldes, sim, talvez alguns, mas vão civis, vão casas, vão... Portanto, se o regime sírio usar a estratégia que tem usado no passado para conseguir expulsar os rebeldes de Alepo, isso significará a destruição de Alepo, basicamente, ou praticamente a total destruição de Alepo. E, portanto, essa perspectiva também não é boa, porque também isso vai levar a que os cristãos não queiram permanecer. Portanto, muito sinceramente, eu não estou a ver neste momento, a não ser que a Turquia decidisse obrigar esses rebeldes a recuar, e não vejo nenhuma razão para a Turquia querer fazer isso. Eu não vejo aqui uma grande solução e a situação não está nada promissora. Posso estar enganado, como é óbvio, mas não é nada promissora. Qual é o objetivo da Turquia nisto tudo? A Turquia está há muitos anos, e sobretudo desde que percebeu que não adianta continuar a bater à porta da União Europeia, porque não vai entrar, tem-se virado aqui para esta zona, que historicamente é o jardim da Turquia, do Império Otomano. Eles lembram-se da memória histórica de quando toda esta zona lhes pertencia, portanto, toda esta zona aqui, o Iraque, etc., toda a Terra Santa, tudo isto lhes pertencia, e veem isso com alguma saudade. Erdogan vê isso com alguma saudade, e, portanto, toda a expansão aqui nesta zona, tudo o que significa enfraquecer o Irão, sendo que a Turquia é uma grande potência sunita, a Arábia Saudita também, mas a Turquia é historicamente uma grande potência sunita, e o Irão uma grande potência xiita, e, portanto, este conflito entre xiitas e sunitas joga-se aqui em toda esta zona, onde as comunidades estão bastante misturadas, e a Turquia tudo o que puder fazer para diminuir a influência do Irão, aqui vai fazer. Portanto, a Turquia procura aqui ganhar influência, ganhar terreno, restaurar, de certa forma, a sua posição de dominante durante o Império Otomano. O que é que isto poderá querer também dizer a longo prazo? Um grande se, porque estamos longe disso ainda, mas se a Turquia conseguir desestabilizar a Síria ao ponto do regime cair, então isso vai levar a grandes mudanças em toda esta zona. Nomeadamente, vai deixar de haver um corredor de passagem entre o Irão e o Líbano. Porque mesmo que a Turquia não tenha nenhuma influência no Iraque, o Iraque neste momento é um aliado do Irão, se toda esta zona aqui da Síria lhe pertencer, não vão deixar passar armas, como neste momento o governo sírio deixa, do Irão para o Hezbollah, que depois, dentro do Líbano, exerce uma influência gigantesca. Portanto, isto levaria ao enfraquecimento do Hezbollah, com repercussões muito importantes internamente para o Líbano. Seria uma coisa provavelmente bem vista por sunitas e por cristãos, pelo menos inicialmente, mas corre também o risco de levar a maior desestabilização e, eventualmente, até o regresso do conflito armado dentro do Líbano, que seria desastroso. E, cortando também toda esta passagem, corta-se o fornecimento de apoio do Irão ao Hamas. Portanto, também por aí o Israel tem a ganhar, de certa forma, com esta diminuição da influência do regime sírio, ou o seu desaparecimento e a consequente perda de influência do Irão em toda esta zona. Não me espantaria nada, não sei, não tenho dados, não estou por dentro, mas não me espantaria nada que este avanço dos rebeldes, apesar de serem jihadistas, obviamente, portanto, eles seriam dos primeiros a odiar Israel, mas a Turquia tem-se aproximado muito de Israel nos últimos anos, e, portanto, não me espantaria absolutamente nada que este avanço, que convém muito a Israel também, para tentar diminuir a influência do Irão, tivesse sido combinada e instigada, até incentivada por Israel, porque também joga a seu favor. Mas não sei se foi esse o caso ou não. E se foi, vamos ver se a instalação, eventualmente,
de um regime jihadista fundamentalista islâmico na Síria, que depois acaba por ter também fronteira com Israel, não seria a longo prazo, a médio e longo prazo, um tiro pela culatra para Israel. Mas até lá muita coisa ainda se vai passar. E depois há outro agente aqui que é afetado, que é a Rússia. A Rússia perde face, a diminuição da influência do Irão em toda esta zona também diminui a influência do Irão a nível internacional. Portanto, o Irão, se tiver que se preocupar com esta zona, vai deixar de poder enviar armamento e voluntários para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia tem muito a ganhar com isto. O facto de isto acontecer poucos dias antes da tomada de posse do Donald Trump, que parece que vai tentar forçar a mão da Ucrânia para tentar ceder território em troco de paz, pode não ser coincidência de forma alguma. Isto pode ser uma última jogada também dos americanos para tentar desestabilizar esta zona e, com isso, influenciar o Irão, que é um grande inimigo dos Estados Unidos, e o Iraque, que também é um inimigo dos Estados Unidos. Portanto, peço desculpa, não é o Iraque da Rússia. E, portanto, a Rússia sai a perder. Agora, um dos grandes mistérios que sempre me fez alguma confusão em relação a tudo isto é que, se isto fosse, se nós soubéssemos que eram os americanos a incentivar o avanço dos rebeldes contra os aliados dos russos na Síria, já teríamos Putin a ameaçar bombas, a lançar armas nucleares contra isto, contra aquilo, atacar Washington, aquela retórica toda, aquele teatro todo que ele gosta de fazer. Como foi a Turquia? Aparente silêncio. Mas isto é assim há anos. A Turquia e a Rússia estão de lados opostos em quase todos os conflitos no Médio Oriente, quer dizer, desde a Síria até ao Iémen, e porém, e já tivemos incidentes diplomáticos terríveis entre os dois países, jatos russos abatidos pela Turquia, por cima da Síria. Já tivemos o embaixador da Rússia na Turquia assassinado pelo próprio guarda-costas na Turquia, e nada disso conseguiu destabilizar a aparente relação pelo menos de concórdia, não digo necessariamente de amizade, entre a Rússia e a Turquia. Há poucos dias penso que percebi porque é que isto poderá ser. Quer dizer, porque é que a Turquia, que no fundo é um país da NATO, quer dizer, havia todas as razões aqui, aparentemente, para a Rússia identificar a Turquia como sendo parte do Ocidente e criticar, tal como critica o resto do Ocidente, mas a verdade é que a Turquia faz parte do Ocidente, quer dizer, faz parte da NATO, mas não faz parte do Ocidente. E o regime turco, com Erdogan, não procura sequer fingir que faz parte do Ocidente. E a Turquia, a China e a Rússia têm estado a aumentar, a tentar fazer crescer a sua influência em grande parte do mundo em conjunto. E, portanto, nós vemos, e aí olhamos para a África, quer dizer, nós olhamos para este mapa, para estes conflitos, para a Rússia, para a Ucrânia, e pensamos o que é que a África tem a ver com isto. É muito, porque Rússia, China e Turquia estão a investir à grande em África, a virar países que até agora eram países dependentes de França, países dependentes com boas relações com os Estados Unidos, etc., virá-los das suas antigas potências coloniais com quem tinham relações privilegiadas para dependerem da Rússia, para dependerem da China, pelo menos economicamente, e a Turquia também está envolvida nisso. E, portanto, eu penso que este conviver entre a Turquia e a Rússia em muitos países africanos poderá ser a razão pela qual os dois países não se chateiam, não se hostilizam abertamente noutros palcos, embora continuem a apoiar fações diferentes, a lutar indiretamente uns contra um contra o outro, através de satélites, não têm interesse em tornar esse conflito demasiado aceso para que possa afetar as suas relações depois noutros sítios onde têm interesses em comum. Portanto, eu penso que essa poderá ser a explicação. Bom, essencialmente é isso. Esta situação, quer dizer, eu agora falei de vários aspectos, estou a fazer aqui até um bocadinho de futurismo e achismo de o que é que pode acontecer se o regime cair na Síria. Não há nenhuma indicação que vá cair tão depressa, não há nenhuma indicação que os russos vão sair necessariamente da Síria. Portanto, tudo isso ainda é especulação. Agora que estão a ser afetados, estão. Que está a afetar outras partes do mundo, está. E no meio disto tudo, sofre, como sempre, quem não tem nada a ver com isto.
Portanto, sofrem os cristãos que queriam continuar a fazer a sua vida como fazem há 1000 e tal anos, há mais quase 2000 anos em Alepo. Sofrerão os cristãos da planície de Nínive e do Kurdistão iraquiano. Sofrem também as outras minorias, os alauítas na Síria, quer dizer, se o regime sírio cair, os alauítas vão ser perseguidos como vingança por terem apoiado o regime durante tantos anos. Nada disto, nada disto abona em favor da concórdia, da paz, da convivência, dos direitos das minorias no Médio Oriente, nada. E, portanto, isto que se passou nos últimos dias na Síria é uma tragédia. É mesmo uma tragédia. Vamos ver ainda se vai agravar ou não, ou se vai ficar por aqui, mas o ficar por aqui já é muito mau e, enfim, o que é que nós podemos fazer? Organizações como aquela para a qual eu trabalho enquanto freelancer, mas com a qual estou muito ligado a ajudar a Igreja que sofre, têm já uma campanha de emergência para apoiar os cristãos em Alepo. Vamos ver, vai-se fazendo, reza-se, vai-se fazendo o que se pode para tentar que estes povos continuem a viver nas suas cidades em paz, mas a perspectiva não é nada positiva. E, portanto, infelizmente este vídeo termina numa nota negativa, mas com um convite para que continuemos a prestar muita atenção, que continuemos a rezar aqueles que acreditam no poder da oração pela paz nesta parte do mundo e enfim, para que o pior do pior não aconteça. Mas pouco mais podemos fazer do que isso. Obrigado, até à próxima, com o próximo vídeo, o próximo explicador. Até para a semana.